Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de ciência de hoje, que vai ser sobre as teorias da evolução dos seres vivos. Mais especificamente, vamos falar mais da seleção natural. Então, para isso, nós vamos falar hoje sobre a origem das espécies, que é uma introdução da teoria da evolução. Mas, primeiramente, o que é a evolução? A evolução é o processo no qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. Então, o que é evolução? É as modificações, as transformações que ocorrem em todos os seres vivos ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, será que as mesmas espécies que existem hoje, atualmente, são as mesmas espécies que existiam há 1 milhão de anos atrás? Será que as mesmas características morfológicas que as espécies têm hoje são as mesmas de há muitos tempos atrás? Então, o que estuda essas modificações, essas transformações ao longo do tempo, é a parte da biologia, que é a evolução. Então, como tudo começou? Tudo começou com o surgimento do planeta Terra, né? Então, surgiu-se o planeta Terra, até mesmo como é que se deu a origem ao planeta Terra, e tem muitas teorias. Algumas nós vamos ver algumas teorias sobre de como teve a origem da vida na Terra. E quando vocês também forem para o primeiro do ano que vem, vocês vão estudar sobre as teorias da origem da vida, né? De como é que surgiu, o que os filósofos acreditavam, se de qual teoria era mais aceita, qual teoria não era aceita para a criação do mundo. Então, nisso se tem uma grande diversidade da vida. Então, nós temos animais aí que são bem diversificados, aquáticos, marinhos, terrestres, animais que são bem característicos, né, morfologicamente falando, de cores, fantasias. Então, é uma grande diversidade, ou seja, a biodiversidade do nosso planeta ela é extremamente grande. Dentro disso, nós temos algumas semelhanças. Então, se a gente for analisar aí o homem com o macaco, né, e do lado analisar as características anatômicas, né, ou seja, o esqueleto, podemos perceber uma certa semelhança entre o esqueleto humano e o esqueleto de um chimpanzé, ou seja, de um macaco, né? Então, foram onde começaram também essas curiosidades de onde veio o ser humano. É um ancestral comum, ou seja, um ancestral comum de qual tipo de animal, né? Porque, no caso, foram sofrendo diversas modificações. E existe nisso para eles basearem algumas semelhanças anatômicas, né? Ou seja, alguns ossos, por exemplo, quando podemos ver na imagem, eles são bem parecidos, se não bem semelhantes, né? Iguais aos dos seres humanos com os dos macacos, né? Ou seja, do mesmo tipo que nós temos as falanges, que são aqui nos nossos dedos, esses ossos aqui são chamados de falanges, no macaco também tem esses mesmos ossos. Do mesmo jeito que no nosso braço aqui, né, no nosso antebraço, tem o rádio e a una, que são dois ossos que compõem aqui, no macaco também possui esses dois mesmos ossos. Então, algumas semelhanças anatômicas elas começaram a ser mais perceptíveis e assim despertaram uma certa curiosidade nos cientistas. Podemos ver aí semelhanças anatômicas do gibão, do humano, chimpanzé, gorila e do orangotango. Então percebam que a característica, essa carcaça, né, anatômica, ela é bem parecida, bem semelhante uma com as outras. Outra evidência também que permitiu-se estudar a evolução foi a parte da embriologia. Então, conforme era mais próximo ali o desenvolvimento do período fetal, ou seja, bem aqui no início, mais semelhante esses animais eram parecidos um com o outro. E conforme eles se desenvolviam, ou seja, conforme o período gestacional ia ficando mais distante, aí sim as características já eram bem distintas, diferentes uma da outra. Mas
há uma certa semelhança embriológica também desses animais. Então, a embriologia comparada, né, ou seja, os embriões lá, o estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados mostra grande semelhança de padrão de desenvolvimento inicial. Ou seja, a semelhança ela é ali no período inicial da embriologia. Então, à medida que o embrião ele vai se desenvolvendo, ou seja, que o período gestacional ele vai aumentando, surgem as características individualizantes e a semelhança diminui, ou seja, já vai ver uma certa diferença de um animal para o outro. E também tem as semelhanças gênicas, né? Ou seja, as semelhanças que elas são dos genes. Então, vocês sabem que o nosso corpo é totalmente repleto, né, por cromossomos. Nós temos os nossos cromossomos, 46 pares de cromossomos, e esses cromossomos nada mais é formado a partir do nosso DNA. E dentro do DNA, cada conjunto desses cromossomos, nós temos os genes, né? Então, em 2007, seres humanos e chimpanzés compartilham 96% dos genes. Ou seja, 96% dos nossos genes tem lá também no chimpanzé, são os mesmos genes. Os seres humanos e minhoca compartilham 50% dos genes. Então, a metade dos nossos genes é os mesmos genes de uma minhoca. Humanos e bactérias possuem 223 genes iguais. E em 2009, humanos e chimpanzés chegaram a 99,4% de genes iguais. Então, são muito semelhantes. E o que isso mostra? Um estudo que foi feito em 2007 até o ano de 2009. Então, se passou-se 2 anos. Então, com o passar do ano, há uma modificação, há uma transformação. Tanto que, em comparação dos genes, de 96 subiu para 99. Então, é um tipo considerado de evolução que isso acontece. Por isso que em 611 e 546 a.C., Anaximandro era um cientista que teve uma ideia fixista, chamada de fixismo. O que é isso? Eles acreditavam que as espécies elas eram imutáveis. Ou seja, do mesmo jeito que, por exemplo, tem um gorila antigamente, esse gorila é até hoje da mesma forma, ele não mudou, então ele é imutável. Com o passar do tempo, ele não mudava, ele não evoluía, ele não transformava. Então, esses eram os fixistas, que acreditavam que as espécies elas eram imutáveis, ou seja, que elas não mudavam com o tamanho do tempo. E eles acreditavam que os primeiros animais que surgiram de uma vasa marinha, né? Ou seja, que de um líquido, que quando vocês forem estudar mais sobre as teorias da origem da vida, vocês vão ver que tinha lá uma teoria chamada panspermia cósmica, né? E aí tinha os nutrientes dentro da água, e aí essa água recebeu diversas raios, e aí tem toda uma história, tá? Não vamos entrar muito a fundo nisso por agora. Mas Aristóteles afirmava que substâncias orgânicas podiam surgir no meio inorgânico. Então, se eu tenho um meio inorgânico, né, que também é composto apenas por sais minerais, ele acreditava que substâncias orgânicas, ou seja, como a glicose, compostos que eram compostos por carbonos, né, podiam surgir por meio disso. Ou seja, isso tudo é tipo teoria de como poderia existir, de como poderia ter originado a vida no planeta Terra, né? Mas Aristóteles também era fixista, ou seja, ele acreditava que as espécies eram imutáveis, e assim criou-se então uma teoria chamada de geração espontânea, que a vida ela originava de uma matéria não viva, né? Ou seja, que do nada, por exemplo, de uma caneta que está aí com você agora, que é uma matéria não viva, poderia surgir um novo ser vivo. Então, isso é um tipo de geração espontânea. A origem da vida. Até o século XIX, acreditava-se que seres podiam surgir espontaneamente da matéria não viva, né? Ou seja, sua caneta, da sua borracha aí, que é uma matéria não viva, do nada, ou seja, espontaneamente poderia nascer um novo ser.
hoje sabe-se que um ser vivo surge somente por meio da reprodução. Ou seja, então um ser vivo ele não vai nascer do nada, né? De uma geração espontânea, né? Então precisa de um ser vivo, precisam ter o cruzamento, ou seja, precisa se reproduzir para gerar um novo ser. Por isso que temos a teoria de biogênese versus abiogênese, né? A biogênese, no caso, acreditava que há necessidade, né, desse tipo de reprodução, né? E a biogênese acreditava que não precisava necessariamente que os seres vivos se reproduzissem por meio de uma reprodução. Então, criou-se então essas duas teorias e de que há cientistas que defendiam e tinham cientistas que seriam contra, né? Então, os defensores da biogênese, né, eram esses aí, Helmut, Nietzsche, Aristóteles, Isaac Newton, né, que não acreditava muito, ou que acreditavam, né, que tipo que essas seres vivos elas iam nascer de forma espontânea, né, que poderiam nascer de uma matéria não viva. E tem os críticos também da biogênese, né, que é o Ed, Jobson, Spallanzani e Louis Pasteur. E assim eles fizeram vários testes, por exemplo, colocou um pedaço de carne e dentro de um vidro e deixou aberto. Eles viram que essa carne ela foi visitada aí por algumas moscas e essas moscas depositaram ovos. Depois que essas moscas depositaram os ovos, eles viram que começou a nascer aqueles micróbios pequenos, né? E viu que então que estava originando um ser vivo ali, que no caso era os corozinhos que estavam. Mas eles perceberam que, e se eles tampassem esse vidro, o que ia acontecer? Então colocou a carne e tampou o vidro. Quando tampou o vidro e viu que nada acontecia, então eles já começaram a ter uma ideia aí de que essa teoria da biogênese não seria totalmente tão aceita assim. Aqui é a origem da vida, né? Ou seja, na Terra primitiva, então se tinha um líquido nutritivo, né? E esse líquido nutritivo, eles meio que estudaram para saber o que compunha esse líquido, qual eram os compostos orgânicos e inorgânicos que tinham desse líquido, para saber como aproximadamente, né? Como é que seria então o surgimento da origem da vida de tempos atrás. Então, por isso que Oparin e Aldani então, estudou um pouquinho sobre a evolução química, ou seja, na década de 1920, eles elaboravam hipóteses semelhantes, que os primeiros seres vivos vieram de moléculas orgânicas, que teriam se formado na atmosfera primitiva e depois nos mares com base em substâncias inorgânicas. Então, eles acreditavam que essas substâncias, né, ou essa composição da atmosfera primitiva, eram compostas de metano, de amônio, hidrogênio e de vapor de água. Então, eles tudo fizeram isso em laboratório. Então, esquematizaram e planejaram tudo isso de que os primeiros seres vivos surgiram de moléculas orgânicas. E dentro dessas teorias nós temos os criacionismos, né? Os seres vivos foram criados por um ser divino, ou seja, por uma divindade maior, que é Deus. Então, o criacionismo são aqueles cientistas que acreditam que Deus que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou o homem e a mulher. Então, esses são os criacionistas que defendem essa ideia. Tem a panspermia cósmica, né, que os primeiros seres vivos vieram de outro planeta, né? Então teve uma explosão no planeta, chamada também da teoria do Big Bang, né? Então que essa explosão foi que originou o planeta Terra. Um dos estudos também que permitiram essa evidência da evolução é o estudo dos fósseis, né? Então pega-se os fósseis de todos os animais que tinham e compara-se com a estrutura anatômica atualmente e perceberam-se algumas semelhanças. E aqui nós vamos agora mais para os teoristas, né, que criaram as teorias da evolução. Então, que foram bastante importantes, né, Jean-Baptiste Antônio de Monte, Cavaleiro de Lamarck, ou seja, Lamarck foi o primeiro a estudar mais detalhadamente sobre
sobre as teorias da evolução, então foi um dos pioneiros na formulação das teorias da evolução biológica. As leis que ele criou foi a de adaptação ao meio, lei do uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. Então, o que ele criou na adaptação ao meio? Ele acreditava que os animais que viviam em determinado ambiente eram adaptados àquele ambiente. Se eu pegasse, por exemplo, numa região fria, animais que suportam ao frio, e aí levasse esses animais para um ambiente mais quente, então, esses animais, o que eles teriam que fazer? Eles teriam que, para a sobrevivência deles, teriam que se adaptar naquele meio mais quente. Então, ele criou essa teoria de que as espécies elas conseguem se adaptar ao meio ambiente. E dentro dessa adaptação ao meio ambiente, criou-se então a teoria da lei do uso e desuso. Se eu uso demais algum órgão, então esse órgão ele irá se desenvolver. Se eu não utilizo muito um órgão, esse órgão ele irá atrofiar, ou seja, ele não vai ser desenvolvido, e aí ele pode até, como digamos assim, meio que sumir, tá? E aí então essas características, ou seja, se eu uso muito órgão, ele vai se desenvolver. E aí eu vou conseguir passar essa característica desenvolvida para os meus descendentes, ou seja, para os filhos, né? E se esse órgão ele entra em desuso, ou seja, ele vai atrofiar, e essa característica também não vai ser passada para os próximos descendentes. Exemplo disso é o pescoço da girafa, que segundo Lamarck, as girafas teriam a princípio pescoços curtos e viveriam em ambientes onde a vegetação rasteira é relativamente escassa. Então, segundo Lamarck, as girafas tinham um pescoço curto porque o seu alimento estava ali, na forma mais rasteira. Agora, se acreditava-se então que colocando essas girafas em um ambiente onde o seu alimento estava em uma copa de árvore mais alta, então a girafa ela tinha que se adaptar àquele meio ambiente para poder sobreviver. Adaptando esse ambiente, ela tinha que fazer com que o seu pescoço chegasse até nas copas das árvores mais altas para ela conseguir se alimentar. E com isso, o que usou? Então, a lei do uso e desuso. Então, a girafa ela tinha que usar bastante o quê? O pescoço. Então, esse pescoço ele ia ser bastante usado, então ele ia ser desenvolvido. Então, como ele ia ser muito desenvolvido, essa característica do pescoço longo foi passando para os seus descendentes, ou seja, para os seus filhos. Então, se eu estou utilizando muito um pescoço, igual a girafa, o meu pescoço vai se desenvolver, ele vai crescer. Porque o meu alimento está na copa da árvore lá em cima, então eu preciso me adaptar àquele meio ambiente. Agora, por exemplo, se eu utilizo muito minha mão esquerda, minha mão direita, e eu não preciso mais dela, tipo, se eu não usar mais a mão direita e usar apenas minha mão esquerda, o que vai acontecer? Minha mão esquerda ela vai desenvolver e vai passar essa característica para os meus filhos. Se eu não utilizar minha mão direita, eu não vou desenvolver minha mão direita, ela vai atrofiar, ou seja, é como se essa minha mão direita não funcionasse mais, e aí os meus filhos já viriam sem essa mão direita, porque é a lei do uso e desuso. Mão esquerda eu usei, então vai desenvolver e passar para os meus descendentes, meus filhos. Mão direita, desuso, eu não utilizei, então ela vai atrofiar, ou seja, ela vai sumir e eu não vou passar essa característica, ou eu vou passar essa característica para os meus próximos descendentes. Além de Lamarck, nós temos Darwin, Charles Darwin, que foi um principal teorista da origem das espécies, né? Então, ele criou o livro da origem das espécies porque ele visitou a ilha de Galápagos e lá ele percebeu que os tentilhões, que são pássaros, né, que tinham esses pássaros semelhantes ao redor do mundo, aqui ele visitou todo o mundo, e ele percebeu que para determinadas regiões desses tentilhões, o bico ele era diferente. Por quê? Às vezes, por exemplo, que em alguns lugares, o alimento para esses tentilhões eram muito mais fáceis. Então, o bico deles eram menores, como o número 3. Já para outros, o bico deles poderiam ser mais desenvolvido porque a
quantidade de alimento era mais escassa. Então, para que o pássaro, ou seja, o tentilhão, alcançasse aquele alimento, ele teria que se adaptar àquele meio ambiente onde estava, e por isso que tem um bico mais desenvolvido. Então, ele percebeu essa estrutura anatômica meio diferente, que em determinadas regiões o bico desses pássaros era relacionado de acordo conforme os nutrientes estavam disponíveis para eles. Thomas Malthus também foi um grande cientista que contribuiu muito para as teorias da evolução. Alfred Russel Wallace também, que falou sobre a tendência das variedades se afastarem indefinidamente do tipo original, ou seja, foram todos cientistas que contribuíram para essa evolução. E a teoria da evolução de Darwin, né, e de Wallace, ou seja, os dois meio que estudaram juntos, e uma ideia sempre complementa a outra, foi da seleção natural, que é o nosso foco principal hoje da nossa aula, onde a seleção natural, ela diz que sobrevivem os que melhor se adaptaram ao meio. Então, os indivíduos mais aptos transmitem essas características à descendência. Então, o que é a seleção natural? Então, vamos lá. A seleção natural, ela vai escolher, digamos assim, escolher aqueles que se adaptam melhor ao ambiente. E aí costuma falar assim, que o mais forte se sobrevive. Então, lembra quando eu dei o exemplo lá? Tem alguns animais que são da região fria, mais frias, conseguem viver. Só que se esse clima mudar para uma região mais quente, nem todos os animais vão sobreviver. Então, aqui vai acontecer uma seleção natural. Então, vamos supor, de 100 espécies que foram colocadas nesse ambiente mais quente, apenas 20 sobreviveram. Então, o que aconteceu? Um meio aqui, ou seja, o meio ambiente, ele selecionou os mais adaptados, ou seja, os mais fortes conseguiram sobreviver a esse ambiente mais quente. E aí, então, esses mais fortes, eles têm umas características genéticas de que eles conseguiram sobreviver tanto em períodos frios como em períodos mais quentes. E essa característica de sobreviver a períodos mais quentes, elas foram transmitidas à sua descendência, aos seus filhotes. Então, essa é a seleção natural, a capacidade de se adaptar em ambientes diferentes, e aí os mais fortes sobrevivem, ou seja, os mais aptos que se adaptaram àquele ambiente sobrevivem, e essa característica e essa habilidade de se adaptar a ambientes diversos, diferentes, ela é transmitida para os seus próximos descendentes. Então, essa é a seleção natural. Então, o que se tem sobre a origem das espécies, né? Então, fatos. Rápido aumento da população, mas com consequência é uma luta pela vida. Porque se a população ela cresce muito rápido, se os animais ela crescem muito rápido, vai chegar uma hora que eles vão ter que lutar entre si para competir por reprodução sexual, por alimento. Então, é o luto, a luta pela vida, o uso da herança, né? Ou seja, então tem como consequência disso a luta pela vida. Então, de uma luta de duas espécies, de dois animais, quem sobrevive? Sobrevive o mais rápido, ou seja, a seleção natural, o mais forte vai sobreviver. Seleção natural é a variação do meio, né? Ou seja, o meio ambiente que está ali, aí conforme ele varia e conforme cada espécie vai se adaptar àquele ambiente, é que vai selecionar o mais adaptado, né? Então, sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes. Então, é isso aqui que dá a origem das novas espécies. Indivíduos que sobrevivem em ambientes quentes, por exemplo, ou indivíduos que sobrevivem em ambientes mais frios. Então, querendo ou não, pode ser da mesma espécie, pode, mas vai ter características diferentes de quente para frio. Então, é por isso aqui que sai então a origem de novas espécies, que aí vai ter o cruzamento, e aí se tem, então, uma origem de novas espécies. Seleção natural, então, ela não provoca mutações ou recombinação gênica, mas escolhe entre todas as combinações possíveis no material genético da espécie, aquelas mais eficientes para sobrevivência e reprodução. Então, tem algumas mutações e recombinação genética. O que é isso? Por exemplo, temos lá o processo de divisão celular chamado mitose e meiose, ou seja, as células elas vão se multiplicando e vão se dividindo. E aí, do nada lá, espontaneamente, surge alguma mutação. O que essa mutação é?
Por exemplo, lá no meu DNA, alguma coisa mudou, ou seja, alguma coisa transformou lá do que deveria ser. Pode ser por uma coisa boa, pode ser por uma coisa ruim. E a recombinação genética é a combinação desses genes. Então, tudo isso vai permitir o quê? Uma maior variabilidade genética. E aí, tendo uma variabilidade genética maior, então as condições daquela espécie se adaptar em diferentes ambientes é melhor para ela. Por isso, então, que se tem uma seleção natural, porque cada espécie tem uma variabilidade genética diferente. E aí, então, atuando a seleção natural, dentro de cima disso, as espécies elas consigam se sobreviver, ou seja, consigam se adaptar àquele ambiente. Nossa aula hoje é somente sobre isso, tá? Focado mais na seleção natural, né? Ou seja, o que é a seleção natural? As espécies, elas se adaptam a ambientes e ali meio que o mais forte se sobrevive àquele ambiente, igual o exemplo que eu citei. Se tem 100 lá, e aí coloca um ambiente mais diverso, né? Modificado. Então, apenas 20 sobrevivem. Então, aqui foram os 20 mais fortes que sobreviveu. Então, houve uma seleção natural. O meio faz com que isso aconteça. E essa característica de sobreviver àquele ambiente é transmitida para os próximos descendentes. Espero que vocês tenham compreendido sobre o assunto, pelo menos um pouco. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Façam agora as atividades e tenham a todos uma boa aula. Tchau!